a Marinha e essa comunidade tinham o conhecimento da ciência aplicada, a partir da ciência aplicada, e chegar a enriquecer urânio, aí entra toda aquela cadeia complexa que eu falei, está certo? E essa cadeia complexa, sabe quem é que nos fornecia os zeros? Ninguém. Então a Marinha teve que criar, talvez ela tenha criado até coisas que já existiam, mas acontece que ela criou porque ninguém dava. Não foi só a Marinha, não. A Marinha, quando eu digo a Marinha e o setor técnico, científico, industrial, porque também entrou indústria. Então, a primeira finalidade, havia várias finalidades ali. A primeira finalidade era chegar a ser capaz de partir do nosso minério de urânio. Nós somos, se não me engano, a segunda, a terceira ou a quarta maior reserva de urânio no mundo, mas vendíamos 1 tonelada por R$10. Porque realmente, para quem não sabe, o que adianta, né? Entretanto, a França e a Inglaterra não tem nenhum. A Holanda não tem nenhum. Então, tínhamos que transformar. Então, a ideia foi a seguinte: vamos pegar uma coisa que não vale nada, tem gente que precisa muito, e essa gente que precisa muito é país desenvolvido, né? E vamos tentar enriquecer. Como? Vamos partir da ciência aplicada, tentar percorrer penosamente todos os elos da cadeia e até chegar a enriquecer o urânio. Enriquecemos. Está certo? Agora, então, isso aí é um projeto nacional. É de interesse nacional. Não é de interesse da Marinha. Agora, mas então por que a Marinha desde o início colocou o submarino nuclear? Bem, o fato é o seguinte, vou dizer a vocês francamente, durante vários anos, várias décadas, o Brasil esteve procurando entrar na energia nuclear, não é? E não conseguia. Aí fez aquele contrato fabuloso com a Alemanha. O Brasil entra, né? Nuclear. Não, tudo comprado, não sabíamos nada, caixa preta por todos os lados. Tá certo? Muito bem. Então, a Marinha teve a iniciativa de dizer, não, vamos agora começar da ciência aplicada e tentar pegar essa riqueza do Brasil e transformar em algo mais importante. Temos que nos associar com o que eu estou dizendo aqui, muita coisa eu aprendi com a Marinha mesmo. A Marinha é minha mestra e mãe. Está certo? Vamos fazer isso. Agora, só que até o seguinte, num empreendimento desses, as incertezas são enormes. Os riscos são enormes. Os custos são enormes. Os tempos dependem muitíssimo do dinheiro e da capacidade já envolvida. Quando o almirante Rickover resolveu fazer o primeiro protótipo de reator nuclear naval, né, para um submarino, acontece o seguinte, tinha ao lado dele a GE e a Westinghouse. Inclusive as coisas eram produzidas dentro dessas firmas. Havia já um complexo enorme, poderoso, organizacional, material, financeiro, diplomático. E nós, a Marinha, resolveu enfrentar tudo isso, junto com o setor técnico, científico e industrial do Brasil. Agora, tem que haver um fluxo constante de dinheiro. Se o dinheiro começa a minguar, você começa a andar devagarinho. Então, muita gente, mas afinal de contas, faz tanto tempo. Sim, mas será que nós recebemos o influxo de dinheiro necessário? Recebemos, nunca parou. A grande vantagem é que nunca parou. Minguava, mas nunca parava. A continuidade. E alguém disposto a manter essa continuidade, que era a Marinha. Não estou fazendo propaganda da Marinha, estou falando a pura verdade. Então, a primeira perna do tripé era esta, enriquecimento. Inclusive, nós... agora, o fato é o seguinte, daí não basta enriquecer o urânio, você tem que ser capaz de produzir a pastilhazinha para colocar dentro das varetas de zircônio, não é? Agora, acontece o seguinte, cada reator é como um carro, né? Cada reator ele tem uma porção de partes. Certas partes são feitas por um ou dois, tem a patente de uma ou duas firmas no mundo. Então, para os nossos reatores de Angra, né? Eles não foram projetados no Brasil, claro que não. Então é o seguinte, nós podemos chegar e ter o urânio enriquecido
para mandar lá para o fabricante, que tem a patente, colocar dentro. Mas nós não podemos fabricar a pastilha. Percebeu? Aí, olha as armadilhas, está vendo? Mas pelo menos já abastecemos em parte os nossos reatores nucleares dessa maneira e estamos mandando para a Argentina também. Agora, mas isso é muito pouco, entretanto. Sim, mas isso depende do influxo de capitais. O nosso influxo de capital é baixo, inclusive de vez em quando. Esse projeto se distingue dos outros porque nunca parou. Migou, mas nunca parou. Por isso mesmo que não morreu. Segunda perna do tripé. A segunda perna do tripé é a tecnologia de reatores nucleares. Tecnologia sobre esse ponto, com toda essa cadeia tecnológica que eu falei, né? Salada, ciência aplicada, tá? Como sempre, a Marinha e o setor técnico científico industrial tinham a parte de ciência aplicada, porque, gente, o Brasil sempre fez uma coisa muito boa, mandou gente aprender fora, né? Mas aprende a ciência aplicada. Agora, para chegar daí até o produto final, é outra coisa, né? Muito bem. Então novamente a Marinha resolveu enfrentar o problema junto com o setor técnico científico industrial. Temos um reator. Agora, temos um reator projetado, construído, testado. Agora, o reator desse tem que ser testado de 1000 maneiras, durante muito tempo. Está certo? E há reatores de vários tipos, com várias capacidades, com várias potências e para diferentes aplicações. Está certo? A Marinha projetou um que fosse adequado a um submarino nuclear. Está certo? Aí, é claro, a Marinha puxou a brasa para a sua sardinha. Podia ter projetado um que servisse a reator de pesquisas e outras coisas. Eu não sou engenheiro nuclear, né? Só conheço, digamos assim, os fundamentos, não é? Mas então, a Marinha, aí, vamos fazer um então, que inclusive é um reator de potência muito menor, de potência grande, dá para iluminar uma cidade de porte pequeno e tudo, mas não é um reator como um reator de Angra para iluminar o Rio de Janeiro, etc. Mas acontece o seguinte, que os pulos do gato, falamos assim, são mais ou menos os mesmos. Né? E temos um reator que já há alguns anos está sendo testado de várias maneiras, tá certo? Pela Marinha e pelo setor técnico, científico, industrial associado à Marinha, lá em São Paulo. Agora, a terceira perna do tripé. Uma terceira perna do tripé, para a Marinha, é o submarino nuclear. Para o Brasil, pode ser outros, porque, afinal de contas, esse projeto é um projeto para o Brasil inteiro. E mais, quando você desenvolve uma tecnologia desse tipo, o que você ganha te habilita também a fazer outras coisas. Isso é outra coisa importante. Agora, então, um projeto para o Brasil. Se o governo federal, se o Ministério da Defesa, disser, não vai ser para submarino nuclear, não, vai ser para outra finalidade, essa. A Marinha obedecerá, porque a Marinha, ela é subordinada ao Ministério da Defesa, por sua vez, é subordinada ao Presidente da República. Mas você dirá, mas por que a Marinha resolveu caminhar para o submarino nuclear? Precisamos de um submarino nuclear ou não? Bom, eu sou oficial de Marinha, engenheiro. Essa questão de se deve ser aplicado a um navio aeródromo nuclear ou a um submarino nuclear, ou se não deve ser aplicado ao submarino nuclear, isto é para ser discutido com os especialistas da Marinha no assunto, que são os oficiais do Corpo da Armada. Está certo? Os oficiais do Corpo da Armada. Então, eu não posso falar a vocês sobre isso, eu não gosto de falar sobre coisas de que eu não entendo. Não é? Quer dizer, eu entendo um pouco, mas não sou profissional os profissionais, os homens que se debruçam, estão sempre analisando isso, são os oficiais do Corpo da Armada na Escola de Guerra Naval. Então vocês teriam que chamar alguém aqui da Escola de Guerra Naval, está certo, para tratar desse assunto. Agora, as indagações da sociedade sobre esse assunto, eu acho mais do que justas e indispensáveis. Nós precisamos realmente que as pessoas todas
de nível suficiente, tem um interesse nisso, e até sobre a parte militar, se interesse por isso, faça as indagações e obtenha as respostas. Porque é isso que gera. Nós queremos desenvolvimento. Na realidade, o que todos o Brasil quer é dizer, sem desenvolvimento não há defesa. Agora, com desenvolvimento é necessário defesa. Porque aí porque não há nenhum. Porque o homem continua a ser um animal belicoso. Quanto mais ele tem, mais ele fica vulnerável. E um país como o nosso, que ainda retém uma grande quantidade de recursos, até raros no mundo, e cada vez mais raros, é uma questão de tempo. Mas ele acabará sendo também, tendo que se defender, e para isso tem que ter meios de defesa. Agora, não pode ter defesa sem desenvolvimento. Não adianta ter desenvolvimento sem ter defesa. Esse é o nosso dilema, não é? E é isso que os cidadãos brasileiros precisam entender. Desculpe a longa peroração, mas eu espero. Agora sou eu que estou violando a minha própria regra, né? Não, Miranda, só para uma coisinha aqui. Eu acho que chegou num ponto interessante, porque, na verdade, tem uma tecnologia desenvolvida e tem um produto pronto. Se não se usa é porque não se quer, né? Quer dizer, não é a questão da Marinha, a questão aí não é da Marinha, mas nós estamos comprando um monte de coisa lá fora, fizemos um monte de estádio aqui de futebol, o país tem uma carência de energia tremenda. Então, quer dizer, tem um produto que a gente não usa, esse é um dos problemas da tecnologia, né? Exatamente. Nossa. Mas então o que você veja é o seguinte, no fim, quem decide mesmo são as altas esferas, como deve ser num país democrático, né? As altas esferas do governo federal, né? E vocês viram, né? Nós temos vários ministros da Defesa, cada 2 anos temos um diferente. Uma porção de gente vai para lá. Será que problemas complexos? No Ministério da Indústria e Comércio, não sei, mas deve se passar coisas semelhantes, né? Agora mesmo, outro dia, eu vi uma declaração, um artigo do jornal dizendo que houve um congresso do ASF, etc. e tal, e no fim houve várias declarações de pessoas do governo, mas que nos bastidores o Gerdau dizia o seguinte: poxa, quem tem que tratar dos acordos sobre ácido são os diplomatas, são os profissionais do business. E é mesmo. Mas então, o governo, tem que haver governo, não é? E organizado. Agora, o governo não pode tomar o lugar de quem realmente entende no assunto. Quer dizer, a nossa sociedade como um todo, desde o presidente da República até o menino do curso primário, a professora do curso primário, precisa ser profissionalizado, altamente profissionalizado. Nós engenheiros temos muita responsabilidade nisso. Agora, às vezes, vamos comprar um projeto estrangeiro e colocar isto e aquilo nosso que nós desenvolvemos aqui dentro. Bem, a minha experiência é o seguinte: você projeto estrangeiro praticamente exclui, está certo? Coisas desenvolvidas no Brasil. Luta para desenvolver, desenvolve, é aprovado, etc. Quando você compra um projeto estrangeiro, bom, então eu quero colocar aquilo que eu desenvolvi. Não, isso não vai colocar a minha. Por que não? Está aqui no contrato e tal. Bom, depois é o seguinte, a gente já começa em condição de inferioridade, né? Por quê? Porque eles não estão vendendo só a tecnologia, não estão vendendo o produto, estão vendendo dinheiro para nós. O dinheiro é o que mais se vende, e custa caro a beça, né? E nós que não temos capital, temos que aceitar, né? Não, então, você pode até colocar uma coisinha ou outra lá dentro, mas daí a pouco aquilo já estará sendo substituído por um produto. Mas esse aqui é mais evoluído. Claro que é mais evoluído, mas dessa maneira nós nunca sairemos do zero, né? Quem tinha que evoluir o nosso éramos nós. Desculpe o entusiasmo, mas eu, apesar de ter 80 anos, ainda me entusiasmo com essas coisas e às vezes fico indignado. Domínio de tecnologia. Quantas vezes eu vi jornais, revistas assim, o Brasil já domina a tecnologia. Bom, a
Marinha domina, a Marinha e o segmento técnico e industrial dominam a tecnologia de enriquecimento de urânio, sem dúvida alguma. Estão dominando a de reatores navais, mas ainda tem muito que caminhar. O primeiro projeto de submarino nuclear dos Estados Unidos, já com a tecnologia de reatores de terra mais do que adiantada, porque havia duas grandes firmas, Westinghouse e a GE, o primeiro submarino foi um submarino experimental, a verdade é essa, né? Não foi um submarino para entrar em ação. Era um submarino da Marinha Americana, foi um submarino experimental, porque realmente o caminho para a grandeza é cheio de percalços. E é necessário conhecer os percalços, saber que é assim, e usar muita inteligência, cautela e coragem. Alguma pergunta? Ou comentário? O lado de Boreste não está perguntando nada, só ele. Aqui, Maria, lá direita é Boreste. Ele é Bombó. Bom, então, ainda bem que temos um provocador aqui, né? O desenvolvimento da tecnologia é fato que duas coisas podem ocorrer. Ou se chega àquele ponto que desejamos, ou gastamos muito dinheiro e não chegamos a lugar nenhum. Temos que saber que é assim mesmo. E talvez tenha até uma terceira, que se propõe a achar determinada coisa, encontra-se outro. No caso lá da Marinha, em particular, houve um domínio, vamos dizer, não sei se é total, mas da tecnologia, no caso que correu nos jornais, quando houve aquele incidente lá em Goiás, que acharam foi uma criança que achou uma coisa radiativa, né? E que esse pessoal foi atendido pelo Hospital da Marinha, porque dominava e tinha conhecimento daquela tecnologia. Então, isto aí, aliás, isso é uma realidade. A energia nuclear começou sendo assim o fim do mundo, que ela era destrutiva, ela era um artefato bélico. Com o tempo, ela já não é tanto, né? Porque o que está se usando na medicina é uma coisa extraordinária. Ela cura e mata também. Quando mata em grande quantidade. E mais ainda, até também na questão dos alimentos, né? Que faz um processo que eles são mais duradouros. Então tem esses diversos aspectos que a gente tem que estar preparado para quando se propõe a fazer de um determinado assunto na tecnologia. Está certo o meu raciocínio? Obrigado. Outra coisa que você falou, mesmo quando há insucesso em obter o produto final visado e não se consegue, portanto, dominar todos os elos da cadeia tecnológica, aqueles elos que forem dominados podem ser usados para outras finalidades, frequentemente, porque são elos intercambiáveis, não é? Então, enfim, nunca é prejuízo total, mas o grande problema, eu acho, tem vários, mas um dos maiores para países como o nosso, é realmente quando não dar passos grandes demais de uma vez só. Por quê? Porque aí quando você vai ver o que é necessário em matéria de recursos financeiros, você chega à conclusão de que chega um certo ponto você fica engasgado. E o outro também é o lado diplomático. Você pode chegar a um certo ponto, ter até sucesso e não conseguir utilizar livremente esse produto. Nós vamos chegar a isso adiante. Eu tenho o mau hábito de falar sempre de própria voz. Agora estou tendo dificuldade que eu tenho que falar com o microfone.
Bom, não sei se você se lembra de mim, eu sou engenheiro naval, exato. Sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, na qual o senhor também já foi, tive o prazer de conviver com o senhor lá. E essa constatação, essa questão da transferência de tecnologia, me fez, quando eu vi a sua palestra, lembrar que quando eu era recém-formado, nós éramos jovens ali na década de 70, era debate constante